Julgue o item a seguir relativos a juros simples e compostos. Considere que um capital inicial tenha sido aplicado por 5 meses a uma taxa de juros simples de 5% ao mês e que o montante obtido tenha sido novamente aplicado por 6 meses a determinada taxa de juros simples. Nessa situação, se ao final desse último período o montante auferido for o dobro do capital inicial, é correto afirmar que a taxa de juros da última aplicação é superior a 12% ao mês. Então, nós temos aqui duas aplicações. A primeira aplicação, nós vamos pegar o capital inicial, aplicar ele durante 5 meses, utilizando aqui juros simples de 5% ao mês. Tudo bem. Isso vai gerar para nós o montante, que eu vou chamar de montante 1. Depois, esse montante 1 passa a ser o teu novo capital. E aí ele vai ser aplicado durante 6 meses a uma determinada taxa de juros, que nós não sabemos se ela é superior, igual ou inferior a esses 12% ao mês. A questão está colocando aqui que ela é superior. A gente vai calcular para realmente verificar se ela é ou não superior a 12%. E ele diz o seguinte, ó, que nessa situação, né, ao final do período, o montante vai ser o dobro do capital inicial. Então, o teu capital inicial é C e no final aqui você vai ter 2C. Como eu não tenho valores do capital, eu prefiro fazer o seguinte, ó. Quando não vem o valor do capital, eu prefiro criar um valor e eu uso sempre o valor de R$100. Então, no início, eu vou considerar um capital de R$100 e aqui no final eu vou ter um capital de 200, né, no caso. E agora a gente consegue fazer a nossa questão utilizando sempre valores, que fica muito mais fácil de resolver. Então, vamos calcular o montante 1. Como que a gente calcula o montante a juros simples? Fórmula do montante a juros simples. Capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, o meu montante 1, ele vai ser R$100, que é o capital que eu estou considerando. Esse valor poderia ser qualquer valor, R$1, R$1.000, R$1.000.000, não importa. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Para a porcentagem aqui da taxa. Vezes 1 mais a taxa, que é de 5%, 5 sobre 100, que multiplica aqui a quantidade de períodos. Qual é a quantidade de períodos? 5 meses. Vezes 5. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 5 dá 25. Agora entra na parte de cálculo mesmo, tá? 25. 25 dividido por 100, 0,25. 0,25 com mais 1, nós vamos encontrar aqui 1,25. E aí, multiplicando, o montante 1 passa a ser aqui R$125. Esse teu montante 1, ele passa a ser o capital da segunda aplicação. O que ele está dizendo aqui na segunda aplicação, né? Eu vou colocar de novo a equação para a gente verificar cada etapa. Na segunda aplicação, o teu montante, esse valor aqui, quando ele for aplicado, que ele vai passar a ser o capital, ele vai passar a ser R$200. Ele vai ser o dobro do capital inicial. O capital inicial eu considerei 100, o dobro de 100, 200. Então, aqui eu coloco 200, e aí eu vou multiplicar por 1 mais a taxa. Não sei quanto é essa taxa, mas eu sei que a quantidade de períodos aqui ele coloca, ó, são 6 meses, vezes 6. Se eu deixar dessa forma aqui, no final, eu vou ter que multiplicar por 100, tá? Porque ele pede a taxa aqui em porcentagem. Se eu colocar um 100 aqui embaixo, direto, eu já vou estar encontrando meu resultado em porcentagem. Então, é opcional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar a taxa e no final eu multiplico por 100 para ter o resultado em porcentagem. Esse 125 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vou tirar ele daqui da multiplicação, trago ele para cá para a divisão, 125 aqui, tiro aqui o parêntese, aqui eu vou reescrever, tá? Vou escrever assim, ó, 1 mais, tá? 1 mais 6i, para ficar mais bonitinho aqui, 6i. Faça a simplificação, aqui tanto 200 quanto 125, eu vou estar dividindo por 25. Então, eu vou dividir 200 por 25, 200 por 25 dá quanto? 200 por 25 dá 8. E 125 por 25 dá 5. Então, fiz a simplificação. É importante demais ir fazer a prova sabendo esses processos de simplificação. Agora, eu vou pegar esse 1 que está positivo e passo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 8 quintos menos 1 igual a 6i. Aí, vou fazer esse cálculo aqui do lado, ó, 8 quintos menos 1. Como é que eu faço aqui rapidinho? Ó? 5 vezes 1 dá 5. Então, vai ficar 8 menos 5 sobre 5. Então, ó, 5 vezes 1 dá 5, só que aqui é negativo. Então, fica menos 5. E o restante eu repito. Já tem aqui o meu cálculo aqui da subtração dessa fração por esse inteiro. 8 menos 5 dá 3. Outra forma de visualizar é o seguinte, ó, se eu tenho aqui 8 quintos, tá? E eu quero fazer aqui menos 1, o que eu posso fazer? Eu posso
colocar o MMC entre 1 e 1, tá? Se não visualizou como foi que eu fiz, ó, o MMC vai dar 5, entre 5 e 1, aliás. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 8, 8. Menos, tá aqui o sinal de menos, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1, 5. É a mesma coisa. Então, o resultado aqui vai dar 3 quintos. 3 quintos. Esse 6 está multiplicando, então ele vai ter que passar dividindo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou reescrever aqui, ó, o i vai ficar sozinho, vai ficar 3 dividido por 5 vezes 6. Ele passa dividindo, mas como tem um 5 aqui embaixo, você tem que multiplicar os dois. 5 vezes 6 dá 30. Então, teu i aqui vai ser 3 dividido por 30. Simplifica também. Lembrar sempre de simplificar ao máximo. Então, aqui simplificando, 3 por 3 dá 1. 30 por 3 dá 10. E aí ficou bem fácil, porque eu posso fazer essa divisão para encontrar aqui o i 0,1, ou eu já posso pegar aqui direto e colocar vezes 100. Se eu colocar aqui vezes 100, eu já vou estar passando o meu resultado para a porcentagem. Porque aqui embaixo, se eu não coloquei no início, eu tenho que multiplicar no final por 100. Multiplicando aqui por 100, basicamente eu vou só cortar esse zerinho aqui, ó. Vou encontrar 10% ao mês. Com o valor de 10% ao mês, agora eu volto e comparo. Leio novamente para ter segurança no que eu vou marcar. Nessa situação, se ao final desse último período, o montante auferido for o dobro do capital inicial, é correto afirmar que a taxa de juros da última aplicação, que é essa segunda, é superior a 12% ao mês. Encontramos 10%, que é um valor inferior. Então, o item ele está errado, podemos marcar e seguir para a próxima questão.